Então, boa noite, galera. Nosso terceiro encontro hoje de Python. Hoje a gente vai falar aí sobre condicionais em Python. Não sei se vocês têm mais ou menos uma ideia do que são condicionais, como funciona. Na maioria das linguagens a gente vai ver ali basicamente a mesma nomenclatura para condicionais. E quando a gente está pensando em condicionais, nós normalmente estamos pensando em controlar o fluxo do nosso script Python, da nossa aplicação, do nosso arquivo Python ali. Então, o que for que a gente estiver manipulando, quando vocês pensarem em condicionais, a gente está pensando em desviar o fluxo daquilo que está ocorrendo e gerar alguma coisa, beleza? Quando o Fábio ele compartilhar a tela com a gente, aí a gente vai começar a ver os exemplos, mas eu quero que vocês fixem muito nessa ideia, que as condicionais elas vão servir para a gente montar condições e a partir daquelas condições o nosso código executar alguma coisa. Então vocês pensem aí, né? A gente já viu ali na aula 1 e 2 os tipos de variáveis de dados, né, que a gente tem. Então, string, float, objeto, booleano. Vocês também viram sobre como declarar essas variáveis. A gente viu a função print do Python para... o Fábio está compartilhando a tela dele. Para a gente armazenar esses valores. Deixamos também o link lá no YouTube para vocês acessarem depois. E aí hoje a gente vai falar sobre as condicionais, que é basicamente utilizar isso que a gente já viu, objetos, valores booleanos, números inteiros, e adicionar as condicionais em sequência para a gente manipular o nosso código, beleza? Agora eu vou passar a voz para o Fábio, ele está compartilhando a tela, e mete marcha aí, Fábio. Qualquer coisa eu vou agregando aí o que você for falando. Cara, como o Luiz falou, né? Hoje a gente vai ver os condicionais e a maioria das linguagens de programação que a gente conhece, né? Para quem já conhece alguma, se alguém, pelo que eu vi ali, o pessoal já tem contato com alguma, uma que outra, né? PHP, JavaScript. Vocês vão ver que as linguagens essas elas vão ter geralmente if e switch, né? Um desses dois, o switch case, né? Que a gente chama. O Python é muito mais sucinto, né? O Python ele só tem if e else, praticamente. Ele tem um construto para resumir quando é else e if, né? Que a gente costuma fazer em algumas outras linguagens, que chama de elif. Então, como o Luiz estava falando, esses... como é que eu vou chamar ele? Esse comando, vamos dizer assim, né? Ele vai servir para controlar o fluxo das aplicações, para desviar o fluxo, né? Quando uma determinada situação uma condição for verdadeira, eu quero que o fluxo do programa pare de ser linear e entre e faça um desvio e execute uma outra coisa. É para isso que o if serve. Tá? Então, essa condição verdadeira, a gente tem que fazer um link com o encontro passado, que vai ter aqui, né, nos tipos embutidos do Python, eles vão dizer aqui como é que funciona o teste do valor verdade. Por quê? Quando a gente fizer if alguma coisa, se a gente traduzir para o português se tal condição. E essa condição vai ser satisfatória quando ela for verdade. Então a gente tem que ver aqui, relembrar, né, do encontro passado, quais são as condições em que a gente tem um retorno verdadeiro das coisas. Por exemplo, nas variáveis inteiras ou numéricas, né, quaisquer, a gente vai ter quando elas não forem zero, certo? Porque qualquer número que for zero, ele é falso. Além do próprio falso do boolean, né, do tipo booleano, qualquer zero numérico vai ser falso. Das sequências e coleções que a gente viu também no ponto passado, qualquer uma delas que for vazia, inclusive uma string vazia, um set vazio, uma lista vazia, um dicionário vazio, tudo isso vai ser falso também. E além dessas, a condição também pode ser falsa quando for o próprio valor falso, ou none, né, que é aquele valor que é nada, certo? Ele representa o nada. Fora isso aqui, o que vai ser outra coisa? Tudo isso aqui vai ser verdadeiro. E aquelas condições de comparação, certo? Maior, menor,
Quando uma coisa for maior que outra, se aquilo ali realmente for maior, por exemplo, 1 é maior que 0, sim, é verdadeiro. Então isso vai ser uma condição de... vai ser um teste que vai resultar num valor verdadeiro. E por que isso é importante? Vou fazer um teste aqui rapidinho. Vamos supor que esse é o primeiro teste que geralmente se utiliza em aula de programação, né? Vamos fazer um teste para ver se a pessoa é maior de idade, tá certo? Então a gente poderia pegar o seguinte, a gente pega a idade de alguém, né? Vai receber input, certo? Até vamos fazer o seguinte. Qual a idade? O input, a gente viu lá no primeiro encontro, né? É pra gente ler o valor de alguém, certo? Aí a gente vai fazer essa idade aqui agora ela vai ser string, tá? O resultado do input é uma string. Então a gente faz assim, idade, e a gente converte isso aqui para inteiro, tá? Então a gente fez aqui, a idade recebe um valor inteiro da idade, beleza? E a gente pode fazer um teste simples aqui, ó. Maioridade, vamos dizer que é 18, tá? Isso aqui é até vamos dizer, Python não chega a ter constantes, tá? Mas a gente tem essa convenção de que quando é maiúsculo tudo, é porque ela é uma constante. A intenção dela é ser utilizada como uma constante. Vamos dizer que a gente tem maioridade no Brasil, né? Pode ser que varie, né? Vamos dizer, no Brasil é 18 anos, perfeito? A gente pede a idade do cara aqui em anos. Então ele vai ser um inteiro. É bom sempre especificar, né? E a gente pode fazer o seguinte teste. If a idade que ele informou for menor do que a maioridade, aí a gente pode fazer um imprimir. Menor, certo? E um else. O else é o se não, ou seja, se aquela condição ali não for satisfeita, print é maior, beleza? O que a gente está testando? Se a idade informada for menor do que 18, ou seja, de 0 a 17, esse cara é menor. Qualquer coisa acima de 17 cai no else, então ele é maior. E aí vamos rodar isso aqui para ver o que vai acontecer. Ele vai levar um tempinho a primeira execução, tá? Que isso aqui sobe lá no Google um negocinho com Python. Até aqui, ó, qual é a sua idade em anos? Beleza, eu vou botar primeiro teste aqui, eu vou botar 17, tá? E vou dar Enter. É menor, tá certo? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, ficar melhor. Então 17 é menor. O que ele fez? Idade deu 17. É menor que a maioridade? Sim. Certo? Porque a maioridade é 18. Se eu executar de novo e colocar 18, fazer assim, ó, 18. Enter é maior. Porque a idade é 18. 18 é menor que 18? Não, é igual. Certo? Cara, e acabou. Beleza? Boa noite. Tchau pra todos. Não, todos. Mas assim, tudo que a gente for ver daqui pra frente, mais ou menos é uma variação disso, tá? Porque o Python é bem sucinto mesmo nessa parte. Ele não tem muito mais que isso. Vou copiar todo esse trecho aqui. E aí vamos fazer uma brincadeira melhor aqui. Vamos supor o seguinte. Vamos ver se ninguém tá dormindo aí. O que vai acontecer aqui, nesse caso, se eu disser que o cara tem menos 2 anos? Ele vai... Vocês concordam que ele vai menos 2? É menor que 18? Sim. Aí vai dizer, é menor. Tá, meu amigo, só que é o seguinte, menos 2, eu quero saber quem é que tem menos 2 aí. Não existe essa... nada na realidade vai suportar uma coisa dessa. Então o que a gente faz? A gente vai fazer um melhorado agora aqui, ó. Vida real, né? Maioridade, 18 anos. A gente pede a idade do cara e o cara vai lá para sacanear o programador e bota menos 50. Cara, ok, você é menor, parabéns. Você tem desconto de meia entrada para ir no cinema. Não, menos 50 não, né, cara? Então, vamos fazer um outro teste aqui, né? If idade menor que 0, concorda que não existe essa idade menor que 0, né? A gente vai imprimir aqui, ó. Ó, espertinho. Idade inválida. Beleza? Só que aí, ok, ele vai... Vamos ver o que vai acontecer. Agora a gente está tentando resolver o problema da idade negativa, tá? Vou rodar e vou dizer que eu tenho menos 5. Menos 5. Enter. Ó, espertinho, idade inválida. Opa, não, mas espera aí. Depois ele vem no E menor de novo. Tá certo isso aqui, né? O que a gente tem que fazer? Não, espera aí. Se a idade é menor que 0, espertinho, idade inválida. Legal. Mas eu não quero testar as outras coisas agora, porque eu sei que essa idade é inválida, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Bem simples, ó. Se a idade é menor que 0, eu digo espertinho, idade inválida. Se não, é o que a gente acabou de ver. Se não, aí a gente faz os outros testes, tá? Ó, se a idade não é menor que 0, aí eu vou validar se ele é maior ou menor. Beleza? Aí ficou
menos 5, como foi o caso ali. Menos 5 é menor que 0? Sim. Pertinho, idade inválida. O senão é só se for a condição ao contrário, certo? Então, assim, ó, se entrou no if, não entra no senão, que é o else. Então, agora, se eu executar esse código e botar menos 5 de novo, eu espero que ele só imprima que a idade é inválida e não vai fazer os outros testes. Beleza, agora fez do jeito que a gente quer. Só que isso aqui fica, para quem está lendo o código, né? Não sei se vocês têm essa impressão assim, mas fica meio feio assim, né? Fica horrível, né? If tal coisa, else. Então tem um jeito mais sucinto de fazer essa mesma coisa, tá? No Python, que é o seguinte, ó, eu vou colar de novo, né? Aí vida real, mais pythônico, que a gente chama, tá? Quando é mais pythônico, a gente quer dizer assim, cara, o jeito de escrever do Python, tá? De quem fala Python, tá? Que é o seguinte, ó. Quando a gente tem esse else, if, um if colado no else, o Python permite que a gente faça só isso aqui, ó, elif. Aí esse else agora, ele volta para fora aqui, ó. Então esse else ele é do conjunto. Como é que a gente lê isso aqui? Se a idade é menor que 0, imprime isso aqui. Se não, se a idade é menor que maioridade, imprime isso aqui. Se não, imprime isso aqui. Então ele só vai entrar nesse elif se esse primeiro if não for verdadeiro. Então ele vai fazendo nessa ordem. Então vai fazer a idade é menor que... Porque o que vai acontecer com o menos 5 aqui? O menos 5 satisfaz essa condição, a segunda, certo? Porque menos 5 é menor que 18. Mas antes ele vai testar se menos 5 é menor que 0. Se essa condição for verdadeira antes dessa do elif, é aqui que ele vai desviar o fluxo do programa para cá. E ele vai passar reto do resto, tá? Então, para provar isso, vamos rodar aqui de novo. Eu vou dar o menos 5 de novo ali, ou menos qualquer coisa, né? Mas vamos para se ater no mesmo teste. Menos 5. Ó, espertinho, idade inválida. Deu o mesmo resultado do anterior, mas para quem programa bastante com Python, para quem vai entrar nessa coisa do Python, vai ver que a gente escreveu menos código, né? Do que antes. E ficou mais fácil de ler, assim, para quem lê bastante Python todo dia, vai ficar mais fácil, vai ficar mais resumido, né? Então é um else if, já colado, tá? Tem outras linguagens que tem isso também, não me lembro agora quais, assim, C Sharp, eu acho, alguma coisa assim, tá? Não é uma coisa exclusiva do Python. Então, acho que, assim, ó, de if, tá, pessoal, sendo bem honesto, não tem muito mais que isso. O if vai testar. É verdadeiro? Sim, desvia o fluxo para cá. Deu. Só tem que cuidar essa pegadinha aqui que a gente tinha feito na primeira versão disso aqui. Não botou o else e botou if tal coisa. Se esse outro if tiver para cá, né? Para cá, no mesmo nível do primeiro, ele vai se comportar diferente do elif. Porque o menos 5 satisfaz tanto essa condição quanto essa. Para todas as condições que ele satisfizer, ele desvia o fluxo e executa. Então ele vai desviar o fluxo para cá e vai executar aqui, depois ele desvia para cá de novo. Não é o que a gente quer. Porque se é uma idade inválida, ele não é menor, é inválido. Não é isso. Tá? Então tem que cuidar só essa coisa. Mas isso aí é uma coisa de lógica de programação em si, tá? Não é uma coisa específica do Python. Se eu fizer isso no PHP, no JavaScript, em outra linguagem, vai dar a mesma coisa. Só que geralmente, como as linguagens não têm esse elif, a pessoa tem que fazer essa construção dessa forma, né? If tal coisa é valida, else, emenda um outro if dentro. Até aqui tranquilo? Daria para usar um break. Tá. Cara, assim, ó, o que vai fazer no break? Tá? Vamos fazer o teste aí, vou te mostrar. É que o break vai sair daquele escopo ali do if, tá? Ele vai quebrar o primeiro if, vai sair. Mas ele vai continuar passando pelo segundo, tá? Vamos fazer isso. Uma boa pergunta. Ó, vamos adicionar mais um trechinho de código e vamos fazer o que o Malaquis, né, sugeriu. Ó, é isso aqui, né, Malaquis? Só para confirmar. É isso que tu queria, né? Só para. Ó, ele nem tá validando, tá vendo? Ó, porque isso aqui a gente vai ter que usar, a gente pode usar num loop, entendeu? Mas no if não, tá? Opa, parar aqui. O que vai acontecer, ó? Eu não posso botar o break aqui, tá vendo que ele não deixa? O break é quando eu tô iterando, eu tô fazendo uma coisa repetida às vezes, né? No loop, que a gente vai ver mais pra diante. No while, no for. E aí, tá, eu não quero rodar até o fim desse loop. Eu quero que pare por aqui. Aí, beleza.
Mas como aqui não tem o loop, ó, ele nem deixa, tá? Então, e outra coisa, o que eu poderia fazer? Exit, por exemplo. Mas o exit, o que é o problema? Se eu tenho um código para baixo, na mesma lógica do break que tu falou, poderia botar um exit. Mas se eu colocar mais aqui um print, você é legal, não sei, tem um outro cálculo qualquer aqui, né? Tô fazendo isso para exemplificar. Na hora que eu colocar o exit aqui, eu perdi tudo que eu ia executar para baixo. Então isso é um problema, certo? Então, na verdade, o construto correto ou é esse do elif aqui, até porque o break é ilegal, né? Vou apagar aqui. Ou esse do else if. Aí tudo bem. Qualquer um desses dois aqui tá tranquilo. Até aqui tá tranquilo? Tá, beleza. Tá. Aí tem uma questão, antes de chegar no operador ternário, a gente viu no encontro passado, né, que a gente tem uma lista que a gente pode fazer com os valores, pode até misturar, inclusive, vou botar string, vou botar 1.2, 1.2, botar vários valores aqui, ó, complexo também, tá? Só para lembrar o que a gente viu. Botar um set dentro, a gente pode botar tudo aqui, ó. Uma outra lista também, ABC do Pelé, né? ABC. Acho que vocês são muito novos para pegar essa referência. Ok. Ver o que ele está reclamando. Tá certo. Tem um outro operador que a gente chegou a ver no encontro passado, que ele é para ver se alguma lista ou algum conjunto contém outra coisa, né? Que é o in. Se a gente fosse fazer isso em outras linguagens, talvez a gente teria que iterar naquela lista e validar valor a valor até encontrar o que a gente quer, e aí faria o que o Malaquis falou, dar um break, né? Eu já encontrei o que eu quero, não quero ir até o final dessa lista mais. Dá um break, sai. No Python nem isso precisa, tá? Eu só quero fazer o seguinte, eu quero saber se 12 está em lista, beleza? 12 em lista. Isso aqui, só lembrando, né? Quando é a última linha desse pedacinho de código, ele vai imprimir aqui fora, embaixo, o resultado disso aqui, tá? Isso aqui vai ser um verdadeiro ou falso, tá? Ó, 12 em lista. Deu verdadeiro, tá? Aí vamos ver um valor que não tem. A gente não tem 10, tá? Vamos ver o 10 em lista. É falso, tá? Ó, falso. Isso aqui, como isso aqui retorna alguma coisa que é verdadeiro ou falso, a gente também pode usar no if, beleza? Então vamos fazer assim, ó, if 10 em lista, vamos botar print, a lista tem um 10. Aí, já que a gente já aprendeu o else if, né, elif 12 em lista, print, a lista tem um 12. Else, print, deu caca, né? Uma coisa bem trouxinha, assim, bem simplesinha, depois a gente pode elaborar mais. Então vamos lá. Nessa lista aqui, tá? A gente tem 12, 3, parará. Ó, 10 não tem, né? 10 não tem, tranquilo. Então, a gente espera que passe reto do 10, desse primeiro if, né? É falso essa coisa. Aí um outro teste. Se não, se 12 na lista. Tem 12 na lista? Tem. Então ele vai entrar aqui, né? Como ele entrou aqui, a gente espera que ele não vai entrar no else. Então ele vai imprimir a lista tem um 12. Então vamos rodar para ver. Ó, a lista tem um 12. Legal. Tá, a lista tem um 12. E agora eu vou botar um 10. A lista agora tem um 10 também. O que vai acontecer agora com esse trecho de código aqui? Alguém se habilita? Não? Ele vai acabar caindo no else, né? No else? Ele tem o 10, elif 12 em lista, tem o 12, e aí como ele não vai cair dentro desses dois primeiros, acaba caindo no deu caca, né? Tipo, não condice com nenhum valor ali. Alguém mais? Alguma opinião? Todo mundo concorda? Vamos fazer a prova? Bora. Opa, a lista tem um 10. Ah, tá, ele tem um 10. Ah, tá. Eu botei um 10 agora ali, ó. Ele tem. Beleza. Isso. Então sim, ele vai. Agora, e se eu fizer isso aqui, o que ele vai imprimir? Agora tem um if 10 em lista, imprime tal coisa. If 12 em lista, imprime tal coisa. Else, imprime tal coisa. E agora? Bom, ele tem um 10 na lista, então ele cai no primeiro print ali, a lista tem um 10.
como a gente removeu o elif, e eles são ifs separados, ele vai se comportar de maneira diferente. Então ele vai fazer a primeira verificação, vai printar que tem um 10, porque ele tem. Ele cai no Aqui, segundo né? if, e aí ele verifica, tem 12 na lista? Daí ele verifica que sim, e printa de novo, a lista tem um 12, né? Então ele vai printar 2 vezes. Printa que tem É o isso aí. 10 e depois printa que tem um 12. Vamos tirar a prova aqui, mas é isso aí mesmo. Ó. Tem um 10, tem um 12. É isso aí. Beleza. Então, só esse EL aqui já dá uma diferença no fluxo da aplicação. Já viu que ele, né? Que ele vai cair já no 10 e no 12 ele vai passar reto. Então, né? Ele vai fazendo meio que em cascata, né? Tipo, ele valida a primeira vez, né? Ele verifica, né? Isso aqui é verdadeiro? Se não for, aí ele cai no elif e vai indo, vai indo, vai indo até encontrar um else, né? O else seria assim, nada que tem aqui em cima das condições foi verdadeiro. E aí se nada for verdadeiro, ele cai no else. Senão o if ali ele vai fazendo a primeira condição, né? Tipo, tem o 10 na lista, aí printa. Se não tiver, se tem o 12, printa. E aí, por último caso não tiver mesmo nada, aí ele vai fazer o último print ali, né? Pra galera aí que tá vendo, é tranquilo? Vocês conseguem enxergar isso também que a gente tá falando? Essas condições que vão meio que em cascata, assim? Tranquilo. Alguém não sentiu dificuldade? Que daí a gente vai e fala de novo. Não tem problema nenhum. Cristiano, Malax, Marcel, Rayane. Todo mundo já pode apresentar na próxima, já tô manjando tudo. Tá dando pra entender. Tá. O Cristiano também tá tranquilo em relação a isso? Beleza, acho que é isso. 2 ali digitando aí. Tá. Prosseguindo aqui então. Tá, o que a gente tem? Muitas vezes, né, a gente tem uma situação em que a gente quer fazer um switch case, né? Que em outras linguagens tem. O que é o switch case? São condições em que se uma condição for... Geralmente, né? Eu vou abstrair, né, pessoal, para não vou ser preciosista aqui. Mas assim, geralmente, switch cases são situações em que a gente tem uma ou outra opção válida, certo? Dentre 10 possibilidades, se ele for a primeira, ele não vai ser nenhuma das outras 9. Se ele for a quinta, ele também não vai ser nenhuma das outras 9. Então, vamos supor o seguinte, muitas vezes assim, nosso programa, né, vai receber argumentos, né, que a gente chama. Que é assim, o que esse programa tem que fazer? Ele pode fazer 5 coisas diferentes. Ele pode listar arquivos, ele pode criar um arquivo vazio, ele pode apagar um arquivo, ele pode imprimir o conteúdo do arquivo na tela. Vamos supor que ele tem essas opções, tá? Então vamos lá. Ele pode listar, ele pode imprimir o conteúdo, ele pode excluir e ele pode criar um arquivo vazio. Já vou botar só criar arquivo vazio, tá? Como cada coisa dessas aqui, digamos que ela tem uma letra de início diferente, então ela é L, ela é I, E e C, né? São essas letras que iniciam. A gente pode dizer que a gente teria uma variável aqui, operação, que vai receber input, e aí a gente diz assim, vamos fazer aqui, tipo o Santander, né? O que posso fazer por você hoje? Santander, patrocina nós aí. Aí, o que vai acontecer? Se a gente tem essas condições, se a gente vai listar os arquivos, concorda que se a gente vai listar, a gente não vai imprimir o conteúdo deles, né? Se a gente vai imprimir o conteúdo deles, a gente não vai listar. Eles são mutuamente exclusivos, né? A gente vai fazer uma coisa ou outra. Se o cara quiser fazer duas coisas, ele vai fazer uma, depois ele chama nosso programinha lá de novo, com outra opção. Então, como é que a gente faria isso? Bom, vamos pensar agora no caso da vida real, tá? Quando a gente faz if, a gente pode fazer assim, ó, if operação igual, né, que a gente tinha visto no L. Aí vamos supor que a gente, não, mas espera aí, o cara, não sei se vocês já viram isso, né, mas os comandos, né, linha de comando, a gente tem a forma resumida do parâmetro e tem a forma completa. Então a gente pode, sei lá, barra L no Windows, né, ou menos L no Linux, ou a gente pode botar barra listar, menos listar, né, são essas duas opções. Então a gente vai fazer assim, ó, igual a gente viu com os booleanos no encontro passado. Operação pode ser igual a L ou operacão igual estar, certo?
Se for isso aqui, aí vou botar um reticências aqui, que por enquanto a gente não fez nada. If operacão igual. Aí vamos lá, o que a gente tem próximo? I, or, operacão igual, imprimir, né? Mesma coisa. Aí um outro if, agora eu vou ser preguiçoso, tá, pessoal? Vou pedir licença. Agora eu vou copiar e colar aqui. Então a gente vai poder ser agora excluir e criar, né? Criar seria C, excluir seria E, beleza? Vamos botar um printzinho, vamos fazer assim. Perdeu tudo. Pagou tudo. Não, perdeu tudo é no excluir, né, espertão? Ó, perdeu tudo. Criei tudo. Opa, cirei não. Imprimir. Pronto. E o listar. Só para sacanear, eu vou dizer que eu não tenho nada na minha conta. Pronto. Beleza. Aí a gente vai ler a operação, tá? Aí vamos rodar. Que operação que eu posso dizer assim? Vou botar assim, ó. Palhaço. Não tem essa operação, né? Vamos começar avacalhando. Eu sou testador. Testador avacalha tudo. Enter. Fez nada. Acabou. Fez nada. Né? Por quê? Não tem nada com palhaço, nem que comece com P, né? Então, me ferrei. Beleza. Então vamos rodar de novo. Depois a gente resolve esse problema aí. Vamos dizer que eu quero listar. L. Enter. Imprimiu ali o 0. Tá? Rodar de novo. Vou dizer que eu quero, sei lá, excluir e... Bom, perdeu tudo. Tá certo. Só que assim, ó. Tá funcionando. Aí vem uma questão aqui já de vida real, né? Isso aqui funciona, tá? Só que vamos supor que a gente está trabalhando para um banco, beleza? O banco tem zilhões de vezes transações que são feitas durante o dia, durante uma hora, durante um minuto, não sei, nem sei o tamanho aqui, mas é muito. E esse nosso ifzinho aqui, pequeno, maroto, roda cada vez que uma transação é feita no banco. Cada vez. Cara, se cada vez roda esse trechinho de código aqui, ele funciona, ele faz o que ele tinha que fazer, né? Só que uma coisa que executa muitas vezes, ela tem que ser mais otimizada, certo? Ela tem que ser mais rápida. Uma vez só rodando, a gente não percebe. Mas, com tudo que eu falei para vocês até agora, o que vai acontecer aqui, ó? Quando, vamos supor o que é o pior caso desses caras aqui? É eu digitar criar ou ser. Por quê? Porque o que está lá no fim é o último, tá? É o último. Então esse aqui. Eu vou lá e vou digitar assim, ó, criar, tá? Criei tudo, que legal. Só que é o seguinte, ele testou. Operação é L ou listar? Não. Tá. Operação é I ou imprimir? Não. Operação é E ou excluir? Também não. Operação é C ou criar? Opa, bingo. Parabéns. Então ele testou todos os anteriores, nenhum estava certo. Pum, o último é o que estava certo. Tá, beleza. O que vai acontecer se eu disser que eu quero listar? Que é o primeiro teste que eu faço. Vou fazer uma pergunta aqui, ó. Quantas vezes ele vai testar o valor de operação se eu disser listar? Ele vai listar uma vez só, duas, três? Quem é que se arrisca a responder? Por favor, pessoal, respondam. Vamos ver os corajosos. Pode ser no chat. 4 vezes, Dário. Alguém concorda, discorda, tá certo? O pessoal tá cabulado. Vou dizer que todo mundo concorda que é 4. É isso aí mesmo. Vai testar 4, mesmo que eu diga listar. Por quê? Eu usei if. Tá. O switch. Por que eu tô falando isso? Porque o case, né? O switch case das outras linguagens procura evitar isso. Quando a gente tem uma opção que, se for determinado valor, ele não vai ser os outros, o switch case procura justamente resolver esse problema de a gente ter que testar. Eu não quero ficar testando todos. Eu quero testar, e se eu sei que ele vai ser só algumas possibilidades, já vai reto na possibilidade que é, certo? Se ele for, se eu tivesse um switch case aqui e eu digitasse criar, o switch case tem uma lógica interna do comando que ele não vai testar os outros, ele já vai reto lá naquele criar, tá? Ele vai passar reto pelos outros. Python não tem switch case, tá? Isso é um problema. Então o que a gente faz no Python? A gente faz if tal coisa, elif tal coisa, elif tal coisa e elif tal coisa. Tá? É isso que a gente faz. Não tem switch case. Isso aqui é o tipo switch case. Aí o que a gente faz para tentar otimizar?
De alguma forma, a gente tem que ter uma ideia, assim, putz, a mais utilizada vai ser a criar, a opção criar. Essa eu acho que o cara vai usar mais, tá? Então a gente bota essa antes. A gente bota aqui para cima. Por quê? Se a gente utilizar elif e botar o C para cima e o C vai ser o mais utilizado, ele vai dar verdadeiro aqui, ele vai entrar aqui e como aqui é elif, ele já vai passar reto dos outros. O segundo mais utilizado a gente bota em segundo. E assim a gente tenta ir. Essa é a forma da gente tirar o suco aqui, né? Vai executar milhões de vezes esse trecho. Eu vou deixar ele um pouquinho mais rápido do que da forma anterior. Vai funcionar igual o resultado, mas ele vai ser mais rápido. Em milhões de vezes que isso é feito, se tu ganhar um pouquinho, tu ganha bastante no fim. Tá? Outra forma no Python de emular, né, o comportamento do switch case, que é uma forma mais legal, que eu costumo usar mais, tá? É assim, ó. Que aí é mais rápido, inclusive, que essa aqui, tá? A gente viu no encontro passado que o Python tem dicionário, né? O PHP eu acho que também tem, né? Dá para usar um array como se fosse tipo um dicionário, né? Então o que a gente faz? Eu quero dizer o seguinte, ó. Cara, se for C, eu vou imprimir, criei tudo, certo? Se for I, eu vou imprimir OR, né? E assim vai. Então o que eu faço? Vocês concordam comigo que nessa lógica aí, se for isso, aquilo, se for, né? Eu tenho um vínculo, vou botar código aqui. Eu tenho um vínculo entre o valor de operação e o que eu vou imprimir dentro do if, concordam? O C, valor C, ou o valor criar, estão vinculados à string criei tudo. O imprimir ou o i estão vinculados a olha na impressora, esperto, certo? Uma coisa vincula na outra. Tem uma estrutura de dados padrão do Python que faz justamente isso. Ela vincula um valor a uma outra coisa, que é o dicionário. Então eu posso dizer assim, ó, vou botar como se fosse uma constante, tá? Operações, que vai ser um dicionário. Isso aqui eu tô mostrando no condicional, tá? Porque a gente emula o switch case, que é condicional de outras linguagens, dessa forma aqui no Python, tá? Ele não vai ser um operador condicional, vocês vão ver. Mas ele emula. O que eu vou dizer? Se a operação for C, é a chave do meu dicionário, eu vou imprimir o quê? Criei tudo. Tá? Se for C. Se for criar a chave do dicionário, ou seja, a operação, criar, eu vou repetir, tá? Nesse momento não importa muito que vai estar duplicado, tá? Criar é criei tudo também. Aí eu vou ter aqui mais 2 para o imprimir, mais 2 para o excluir e mais 2 para o listar. Então vamos lá. Listar, L, excluir E. Pessoal, vamos, por favor, dizendo se está fazendo sentido isso que a gente está fazendo aqui para vocês. Vocês estão acompanhando. Para não ficar muito maçante, eu vi que o pessoal já tem esse conhecimento do if ali, de outras linguagens, né? Pelo menos alguns. Então o excluir é perdeu tudo. E o listar é esses R$0 aqui do saldo da minha conta hoje, que já acabou o dinheiro. Beleza. Tá? A gente criou aqui quais são as operações que eu tenho. As operações são C ou criar, I ou imprimir, E ou excluir, L ou listar. E cada uma tem uma string correspondente que eu vou imprimir. Aí o que eu posso fazer? Vamos botar aqui de novo a operação que o cara mandou. A operação é o que posso fazer hoje, tá? O cara, coitado, eu sou programador preguiçoso, tá? Então o cara não sabe as opções que ele tem, mas ele vai me dizer alguma coisa. O que eu posso fazer por você hoje? Faça um café. Não tem. Sabe do cara. Aí o que a gente faz assim, ó? Resultado, operação, vai receber o quê? O dicionário operações do índice operação que o cara me deu, tá? Se o cara me informar aqui na operação, se o resultado desse input, o cara disser assim, C, qual vai ser o valor de resultado? Alguém se arrisca? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não? Tá. Vamos imprimir para ver, então. Ó, vou voltar aqui para ver se a gente vai ter o mesmo resultado de cima, tá? Ó, o que eu posso fazer? Eu vou dizer C. Enter. Criei tudo. Vou voltar aqui no de baixo. Vamos rodar. O que posso fazer para você hoje? C. Enter. Criei tudo. Mas não tem if, certo? Mas ele fez a mesma coisa. Por quê? Diferença básica aqui. Vamos mais um valor aqui.
Vou explicar a diferença em seguida. Ó, excluir. Pum, perdeu tudo. Vamos lá, E de novo, E aqui também. Posso fazer para você hoje? E. Pum, perdeu tudo. Ó, mas não tem if. Como é que eu posso chamar isso aqui de condicional? Porque quando a gente pega aqui, ó, operações, eu quero o índice, né, a chave do dicionário que o cara me informou aqui. Se for, nesse caso aqui, E, ele vai vir aqui, operações. Tem uma chave com o valor E? Tem, tá aqui, ó, E. Então atribui, perdeu tudo. Pum, isso aqui vai ser o resultado. Então, o if vai estar dentro da própria estrutura de dados, por assim dizer, né, do dicionário. É isso que vai ser o meu if. Qual é a diferença? Vou botar o star aqui. Se isso aqui for muito grande, ou se isso aqui for... Opa, parar aqui. Vamos supor que aqui dentro eu quero chamar uma função aqui, sei lá, len operacão, tá? Len é uma função própria do Python, né, que vai medir o tamanho da variável tal, certo? Como é que eu vou chamar uma função aqui dentro do valor do dicionário? Aí já complica um pouco, né? Eu estou dizendo assim, para quem está começando, complica, mas não é que é impossível, tá? Dá para fazer, mas já complica. Então tem certas coisas que vão ficar mais legíveis dessa forma aqui, de fato. Mas outras, quando é assim, esse valor aqui corresponde a esse valor aqui. Cara, às vezes a gente atinge o mesmo resultado condicionante utilizando a estrutura de dados do dicionário, entendeu? Vai dar no mesmo resultado. Só que, claro, como eu vou botar tudo que é possível aqui dentro da estrutura de dados do dicionário, isso aqui vai para a memória do cara. Se tu vai rodar isso aqui no Raspberry Pi, já vai começar a enroscar o negócio. Lá tem menos memória. Lá no computador nosso do dia a dia aí, não tem diferença, tá? Aí tu tem que ver assim, tá? Eu tenho mais memória ou eu tenho mais CPU? Ou eu tenho nada dos dois? Bom, nada dos dois tem que tirar suco do limão ali, aí, né? Agora não, meu computador é meio lentinho, mas ele tem uma memória legal. Beleza. Assim vai ser preferível, tá? Ao contrário, não, meu computador tem bastante recurso para processar, bastante CPU, mas a minha memória é pouca. Cara, aí talvez esse formato seja melhor. Por quê? Porque essa string criei tudo aqui, esse print, ele vai acontecer só se entrar no if, né? Se entrar no if, beleza. Esse dicionário aqui, eu vou inicializar ele antes. Então ele vai alocar na memória tudo isso aqui. Aí o cara vai, independente se ele cair no E ou se ele cair no L, vai ter tudo ali, certo? Vou botar o L aqui de novo, que eu tô clicando na setinha sem querer. Não sei se ficou claro, tá? Mas isso aqui é tipo um switch case. E isso aqui também, esse formato vai dar no mesmo, tá? Outra coisa, tá? Que a gente pode fazer aqui, ó. Aqui a gente usou o in, né? 10 in lista, uma forma mais resumidinha. Se a operação for ser ou criar, vocês não concordam que esse teste aí é a mesma coisa que eu escrevi isso aqui, ó? If operação in. Eu posso criar uma lista direto dentro do if, tá? Essa lista aqui, ó. Vocês concordam que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui? Porque operação, se ele tiver contido nesse array que é C, criar, se ele for C, está contido. Se a operação for criar, também está contido aqui, certo? Dá no mesmo. Então, é outra forma já mais sucinta também de escrever. Ó. Fica mais... Isso aqui também, muitas vezes, isso aqui é considerado mais pythonico do que usar o OR até. Tá? Então, assim, ó. Se for... Isso aqui é a mesma coisa que um OR, certo? Se a operação tiver em I ou em imprimir, tanto faz, qualquer coisa, vai lá. Mesma coisa aqui. Então a gente pode reescrever tudo dessa forma. Só não botei para ler ali, né? A operação. Até aqui estão acompanhando, tá tudo certo. Só vou reescrever e executar de novo para a gente poder confirmar que dá no mesmo, né? E outra coisa. O in pode ser aqui, ó, para uma tupla. Ali em cima é uma lista. Aqui é uma tupla. Aqui é um set. Tá vendo? Mesma coisa, tudo a mesma coisa. Ele vai fazer igual. Faz diferença. O in funciona para todos. Tá? Até aqui tudo certo, pessoal? Tranquilo. Vou ler o que o pessoal vai mandar aqui, se estiver de boa. Dário falou que tá ok. Beleza. Tá, então... Vê que tem várias formas, né, de escrever
Aí tem que ver, assim, qual que vocês acham mais legível, né? Enfim. E o OR, outra pequena, só um detalhe, uma pequena otimização também que dá para fazer é que, isso eu acho que em qualquer linguagem, né? Dentre as opções todas, é melhor colocar que o cara vai usar mais primeiro, tá? Porque o OR para de processar assim que a primeira coisa é verdadeira. Por exemplo, se o cara vai usar entre C e criar, a gente acha que ele vai usar mais C, bota o C antes. Porque se operação igual C for verdadeiro, ele nem testa isso aqui, ó. Isso aqui já foi. Porque o OR, qualquer coisa sendo verdadeira, é verdadeiro. O primeiro que bater verdadeiro, ele para. Certo? Então já outra coisa que dá para tirar um suco aqui também. Tá? Aí, pegando o gancho agora com isso, tem o operador ternário, tá? Eu falei, né, no encontro passado, que tem um tipo de construção de variável que a gente pode fazer uma coisa ou, né, não sei se vocês vão lembrar, por exemplo, assim, ó, se eu, vamos dizer que eu vou de novo aqui o input, putz, a operação já de novo é um saco, né, sei lá, que eu vou botar outra coisa qualquer aqui, né, tá, pá, vamos seguir na operação, vamos lá. Vamos dizer que eu quero saber assim, ó, se o cara digitou a operação completa, o nome completo da operação, ou se ele digitou a forma resumida. Por que eu sei que a forma pode ser... Como é que eu sei que a forma é resumida? Me ajudem a pensar. Eu tenho aqui que T é a forma resumida, criar é a forma completa. I é a forma resumida, imprimir é a forma completa. E assim por diante. Como é que eu posso saber aqui se o cara digitou a forma resumida? Sem saber o que ele digitou de antemão, né? Ele pode ter digitado C, I, E. Alguém dá uma dica aí? Eu pensaria que a gente pode Len maior utilizar que 1. o tamanho da string. Ótimo. Então, len maior que 1, ele vai ser a forma qual? Maior que 1 vai ser a escrita completa, né? Eu vou botar assim, ó, tipo de comando vai ser igual, tá? Forma completa, if, olha que louco isso aqui, len do operação maior que 1. Se não, forma compacta. Aí print. E vamos ver se vai dar certo, tá? Eu vou ler aqui a operação. Se eu digitar C, é a forma compacta, beleza? Bom, forma compacta. Se eu digitar criar, é a forma completa. Forma completa. O que ele está fazendo aqui? Desculpa, pessoal, isso aqui era para ser aqui embaixo, né? Isso aqui já é o operador ternário, tá? Desculpa não ter falado antes. O que ele está fazendo aqui, ó? Isso aqui é uma atribuição com um teste, certo? A gente diz um valor que a gente quer atribuir se isso aqui for verdadeiro, certo? Se isso aqui tudo for verdadeiro, ele atribui esse primeiro valor aqui. E a gente diz se não, ou seja, se aquele ali não for verdadeiro, é isso aqui que a gente vai atribuir. Então, ou ele vai atribuir o primeiro argumento aqui, ou ele vai atribuir o último argumento aqui. Vai depender desse teste, certo? Se a gente quiser inverter, vamos supor assim, ó. Se len de operação é menor que 2. Menor que 2 é a forma compacta, né? Então a gente pode inverter. Bota a forma compacta para o início e bota a forma completa para o final. Vai dar no mesmo. Porque a gente inverteu os argumentos e inverteu a condição. Então, não tem essa interrogação, essa noção aí, ela vem do C, né? Acho que o PHP usa essa notação também e o JavaScript. Tudo primo e irmão a sintaxe copiadinha do C, né? Acho que o Java. Aqui, essa é a forma de fazer esse operador com interrogação, tá? É como se a interrogação... aqui, né, pergunta do Dário ali, ó. O que lá a gente tem? Condição, assim. Aí tem uma interrogação. Se a condição for verdadeira, valor ser verdadeiro. Se a condição for falsa, valor ser falso. É assim. No Python, não. No Python é assim, ó. Valor ser verdadeiro, espaço, if, condição. É estranho, mas é assim, tá? Aí, else, valor ser falso. Entendeu? É a mesma coisa, ó. Só que a forma de fazer é diferente, tá? Eu vou deixar isso aqui comentado e depois, de repente, a gente disponibiliza tudo. Tá? Então, assim, ó, isso aqui é bem útil, tá? Bem útil. Beleza. Tem umas coisas novas aqui, tá, pessoal, que eu não uso muito. Então, eu vou não sei, até a última, assim, ó, eu estudei só para falar hoje aqui, ou de repente eu vou falar que tem e vou tentar mostrar para vocês, tá? Porque, assim, essa última eu não uso,
Tá, a segunda ali uma vez ou duas, assim, não usei muito. Isso aqui deu até uma curiosidade, tá? Bom, só ficou claro esse operador ternário aqui, tudo certinho. Bom, pela pergunta do Dário, pelo menos eu vi que ele pegou, né? Vou considerar que todo mundo não falou nada, tá tudo certo. Esse operador de atribuição aqui, cara, foi assim, ó, o Guido, foi dito no primeiro encontro, né? O Guido, ele é o cara que criou a linguagem e tal, e ele tem um papel lá que eles chamam de ditador benevolente, né? Porque quando dá caca na discussão do que vai ser, vai entrar na linguagem, o que não vai, ele é que arbitra, né? Ele que vai lá e diz assim, não, pessoal, ele bota o pau na mesa e vai, isso não vai, né? Só que assim, ó, por causa disso aqui, ele caiu fora, tá? Ele tem um posto lá ainda e tal, honorário, mas ele meio que se estressou com os caras e seguiu a vida dele. Ele continua contribuindo com Python e tal, mas ele abriu mão de muita coisa, assim, por causa do estresse que deu, porque ele foi contra ter essa mudança. Foi uma mudança bem drástica na linguagem. Nem sei o Python 3.8, uns 4 anos atrás, 5, acho. Deu uma coisa bem ruim. Eles chamam de Walrus Operator. Eu acho que é assim que escreve, tá? É tipo Octopus, né? Uma coisa assim. Ou polvo, sei lá, tipo isso. É um operador feio pra caramba. Quem já usou, acho que o Pascal, né? Que tem esse operador que ele é assim, ó. Tá? Só que ele faz parte, digamos assim, tá? Eu quis trazer essa curiosidade porque ele faz parte dos condicionais. Que muitas vezes a gente vai fazer assim, ó. Vamos fazer tipo ali, né? A gente vai ter assim. Len operação, tá? Len operação. Aí a gente vai fazer aqui tamanho operação, tá? Só para sacanear, eu sei que tem gente que não gosta, mas nem tô. Python pode fazer, então eu faço. Vou botar um C cedilha e um tiozinho ali, só para sacanear. Tamanho operação, beleza? Tamanho operação, tamanho da string, né? Que a gente informou, tá? Aí a gente faz assim, tamanho da operação recebe tal coisa, e aí a gente faz if tamanho operação maior que 1, tá? Print, mesma coisa que a gente fez ali, forma completa de tamanho, tá? E aí a gente vai usar aqui o tamanho operação, beleza? A gente vai imprimir o tamanho que a gente leu ali, tá? Else print forma compacta. Bom, tranquilo. Vou rodar forma completa de tamanho 5, porque eu tinha escrito ali em cima, caras, nem eu me lembro mais o que eu tinha escrito, então eu vou pedir a licença de vocês para imprimir aqui, tá? Criar, perfeito, ó, criar 5, legal. Tá, só que aí os caras ficavam, tem uns caras preciosistas que ficavam assim, putz, mas aí tem várias vezes no meu código que eu vou fazer essa operação, né? Eu vou receber uma coisa, e depois eu vou atribuir, e depois eu vou usar aquilo que eu... Tá? Depois eu vou testar, depois eu vou usar o que eu atribuí, até escrever muito código e não gostei. Fiquei triste. Tá, o que os caras inventaram? Vê se pode. O Guido não gostou, né? Mas os caras fazem isso aqui, ó. If, tamanho... Olha a loucura que é o negócio. É isso aqui, ó. Não é pythônico, tá? Porque assim, eu não acho isso aqui legível, tá? Mas... Quem sou eu, né? O que isso aqui vai fazer? Ó, a maracutaia. Aí ele vai pegar o valor do len, vai colocar no tamanho operação, e isso aqui ele vai testar com 1. Se isso aqui for verdadeiro, o tamanho operação vai receber esse troço aqui, e aí eu posso usar o valor aqui dele. Ficou claro isso? É estranho pra caramba. Mas eu vou mostrar que funciona. Olha aqui, ó. Pá, erro. Não, tá brincando. Mas, ó, eu vou fazer até pra forçar a barra, pra não dizer que foi o de cima, tá? Ó, tamanho vai receber 0. E aqui eu tô imprimindo, tá? Olha o negócio que é isso aqui, cara. 5. Por uma linha, exatamente. Cara, assim, ó, tem uma thread de e-mails com isso. Assim, ó, a discussão, não sei quanto tempo levou, mas foi muito tempo. Tá, aí vamos forçar agora. Vamos fazer aqui em cima, ó. Vamos ler de novo o tamanho de operação, porque senão é por uma linha. E deu uma treta aqui, assim, ó. Enfim. Só um Zé Ninguém aqui no Brasil, né? Fazer o quê? Vamos botar T. Pum. Ó. Aí deu 1. Ó, print aqui, deu 1. Tá vendo? Ele atribuiu aqui, ó. Então, dentro desse if, depois desse if, ele atribuiu o tamanho de len. Tá vendo? Então, assim, vamos lá de novo. Vou botar assim, ó. Sei lá. Tistre. Pum. Tamanho 6. Por uma linha. Esse operador louco aqui, ó.
Além de ser feio, sei lá. Mas, tá? O que eu vou fazendo? E aí, mais recentemente, esse aqui é legal. Tem uma coisa que chama Match. Não sei, ficou claro esse Walrus Operator aqui, ó. Cara, isso aqui, na boa, tá? Eu não uso, tá? Eu não gosto. Isso aqui chama, acho que é Walrus, escreve assim, tá? Acho que é assim. Se não é assim, é algo assim, tá? E me desculpem meu inglês fluente. Tá, a última coisa aqui, porque já passou o tempo também, né? Não sei, vale a pena, será, Luiz? Isso aqui ou não? Vale sim, tranquilo. Tamo na última, hein? Vale. Tá. Aí, assim, ó, ultimamente o pessoal diz, pô, assim, ó, não tem switch case, a gente é inferior. Nossa senhora, meu Deus. Tem uma rusguinha ali, não sei se é o pessoal não é do Rust, não, é do, putz, cara, Ruby. Né, eu acho que é o pessoal do Ruby, o pessoal do Python, assim, gosta de dizer, uma coisa tem na minha linguagem, na tua não tem, hahaha, né. E aí os caras fizeram esse operador match, que é tipo case. Eu não vou dizer que ele é o case, tá? Pô, eu menti, né? Pô, não tem case no Python. Assim, ó, case como a gente conhece realmente não tem, tá? Porque assim, ó, no C, acho que no PHP também tem que ser uma coisa ordinal, né? Tem que ser um número. É case, é 0, é 1, é 2, é 3, tem que ser um número. E acho que, não sei se só inteiro também, mas tem que ser um bem rígido. Aí os caras do Python ficaram com ciúminho. Não, a gente vai ter que fazer o match aqui. Não tem case, é impossível. Só que não fizeram case, fizeram um case, tomou todinho, né? Nescau, ficou bombado. Whey protein, sei lá, fala o que quiser, né? O que vai acontecer ali, ó? No caso da operação, a gente vai fazer assim, ó, match, operacão, tá? Pum. E aí como é que a gente faz? Eu vou ter que colar um pouquinho, tá? Porque como eu usei isso aqui uma vez na minha vida, eu vou pedir licença de vocês pra colar e mostrar pra vocês. Aqui, ó. Então vamos lá. Case. Aí vamos lá. C. Beleza? Pum. Print. O que era o nosso print do C lá do criar? Tá aqui. Tá, eu vou colar isso aqui, tá? Pela preguiça e pelo tempo. Beleza? Aí tudo esse elif, tarará que a gente fez, ó. Como é que vai ficar no match? Vai ficar case. Aí não precisa mais do operação, né? A gente só faz case C. O criar vai ficar para depois, tá? Pum. Não quero lendo de operação aqui. E aqui é a mesma coisa. Case I. Aí alguém ali tinha falado, posso botar o break, né? O que acontece? Geralmente quando tem switch case nas linguagens, tem uma pegadinha do malandro, né? Que às vezes a gente cai bastante. Que se bater o case C e não der o break aqui, ó, o que o compilador faz? Ele vai executar o código do C, do I, do E, do L, vai executar tudo para baixo, né? E não, às vezes não é isso que tu quer. Tu quer, não, eu quero executar só o case C, o resto não. No Python não é assim. Boa, Malakis. É tipo case when, só que daqui a pouco vou mostrar um pouquinho de diferença, mas é bem parecido sim ao raciocínio. Que é o mesmo raciocínio do case, do switch case, né, que tem nas outras linguagens. Mas é isso aí mesmo. Então assim, ó, match operação, tá? Operação vai valer alguma coisa que eu vou dizer no início aqui. Aí ele vai ver, tá? Se for C, né, vai imprimir aqui. Não preciso botar break. No Python ele vai fazer o desvio para o case C, vai fazer o que está aqui dentro e bater um outro case aqui e cai fora. Automático, não tem break, tá? Então vamos rodar para ver se é isso mesmo. Ó. O que eu vou fazer? C. Pum, criei tudo, tá vendo? E ele não imprimiu mais nada. Não botei break, não precisa. Tá, acho que é até ilegal botar break aqui dentro. Vamos ver. Não tá deixando. Eu vou confiar nessa ideiazinha porque ela é boa, tá? Não quer dizer que ela tá certa. Mas acredito que sim. Então, match. Match E. Vamos ver se eu vou botar um E aqui. Pum! Perdeu tudo. Excluiu tudo. Meu Deus. Certinho. Tudo certo como a gente quer. Aí tá, beleza. Mas se eu já tinha... Tá, é que eu escrevo menos código do que eu já tinha, né? Do que elif. Mas, meus amigos, não é só isso. Olha só que legal. Eu posso fazer assim, ó. Case C ou criar. Aí eu vou colar aqui, ó. Mas nesse caso, tá? O ou não é or, tá? É o pipe mesmo. É isso aí mesmo. Tá? Case C ou criar. Aí case I. Ou incluir. Esse aqui, por exemplo, eu até achei mais legal, tá? Eu igual vou de elif, eu vou de dicionário, tá? Harris. Eu não uso muito isso aqui, não. Mas até porque é mais novo, né? E aí, se usar isso aqui, tá, pessoal? Tem um detalhe.
Se usar esse match, aí a tua aplicação não funciona com nenhum Python antes do 3.10, tá? Aí ferrou. Aí teu código, listar, vou botar. Listar. Vai cair lá no... Opa, não deu. Por que não deu? Era pra cair lá no último, viu? Já a documentação me mentiu aqui. Ah, tá. Não, mas eu fiz certo. Ah, sim. Não tem isso aqui, ó. Desculpa, pessoal. Erro meu. Vocês estão vendo que eu manjo tudo isso aqui, né? Esse troço aqui é muito novo, cara. Daí eu não... Como eu falei, né? Agora eu já tô indo na boa vontade aqui, né? Ó, listar. Pé. Agora deu certo. Tá, mas por que eu fiz a outra coisa ali? Porque, cara, aí agora vem um negócio aqui que isso aqui é poderosíssimo, tá? Esse aqui não é meramente um switch case. Vou explicar por quê. Olha que louco. Cara, vamos supor que eu quero testar um array, tá? Tem a operação e qual arquivo eu vou fazer a operação em cima. Então, eu não vou mais botar input aqui, alguma coisa. Eu vou botar na mão aqui, tá? Vou dizer que é criar, ok? E vou dizer que é criar um teste.txt, tá? Aí, mete a operação. Puta, mas a operação é uma lista agora. Tá, não tem problema nenhum. Eu posso fazer assim, ó. Se a operação for, aí uma lista eu comparo com uma lista, tá? E bota assim Isso aqui nesse momento, tá? Vocês ignorem. Mas arquivos, se eu botar essa sintaxe asterisco arquivos, o que ele vai fazer? Ó? O primeiro índice da lista, isso aqui é uma lista, concordam? O primeiro índice da lista tem que ser C ou criar, que é a mesma condição de antes. Os outros índices, todos, vão virar essa variável arquivos. Aí eu digo assim, criar teste. Tá, mas só tem um depois. Beleza? Vai ser uma lista com um item dentro. Ah, mas e se eu fizer mais de um arquivo? Teste2.txt. Badanha, sei lá, .txt. Não tem problema mais. Não me importa quantos. Vem criar e vem alguma coisa depois. Isso aqui vai criar um array, né, uma lista, que vai ter todos esses caras aqui dentro. Ah, mas será que vai mesmo? Vamos ver. Vou imprimir. Vocês concordam? A operação. Primeiro índice é criar, certo? Criar dá match com isso aqui, certo? O primeiro índice é C ou é criar? É. Então pega o resto dos caras e bota numa variável chamada arquivos. Vamos ver se vai dar certo. Porque daí eu vou printar, né? Criei tudo, arquivos tais. Ó, que legal. Faz isso aqui com switch case. Não faz, cara. Não faz. É muito massa, né? Então assim, ó, dá pra fazer um monte de coisa com isso aqui. Aí aqui o céu é o limite. Inclusive, a partir daqui, agora eu vou fazer touch. Sei lá, né? Touch é um comandinho. Não é assim, né? Mas sei lá, tem import. Enfim, dá pra criar aquele pathlib, né? Que é uma biblioteca de manipular arquivos no Python. E aí eu vou, para cada arquivo daqueles que o cara me passou por argumento, eu vou criando eles vazios. Quais são? Nem sei. O cara tá me... Quantos são? Não sei também. Aí eu vou dizer, agora eu vou misturar tudo. If len... Já sei que arquivos vai virar uma array, né? Se eu fizer len no array, ele me dá o tamanho de itens, né? Eu vou dizer assim, se for mais do que 10, print. Preguiça, mano. Ó, manda menos. Tá? E aí, sei lá, vamos botar aqui uma pancada, né? Sei lá, vou botar um monte aqui. Vamos lá. Pum. Opa, esqueci uma vírgula. Não, sobrou uma vírgula aqui. Aí também eu quero sacanear, né? Ó, puto, de novo? Pessoal, me ajudem aí. Onde é que eu esqueci uma vírgula? O 43.2 ficou separado ali. Eita, de acho. É verdade. Obrigado. Ó, preguiça, mano, manda menos. Beleza. Tá, e se eu excluir aqui, então aí a gente já tá começando a encadear as coisas, né? Ó, menos de 10, criei tudo. Pá, beleza. Problema nenhum. Então assim, o match é muito louco, cara. Assim, eu não cheguei a ter muito caso pra usar ele, mas ele digamos, dá pra considerar como um condicional também. Ele também desvia o fluxo e tal. Então é isso aí. Isso aqui eu até agradeço, tá? Porque eu aprendi como é que usa hoje, tá? É muito massa. Boa. Depois, se quiser, eu mando o link de um artigo interessante aí, só do que eu comentei desse Walrus aqui, porque deu um fofoca grande, assim, na comunidade do Python. Ó, tem o underline aqui, ó. O case underline é o especial, tá? É como se fosse o else, tá? Isso aqui ele vai executar se não der match em ninguém. Então, vou botar aqui, ó, sei lá,
Putz, esqueci de criar de novo a operação aqui, ó. Agora a operação não é mais criar, tá? Eu vou comentar isso aqui. Vou fazer a operação ser assim, ó. Teste. Tá, teste não tem, né? Não vai dar match ninguém o teste, certo? Então ele vai ter que cair aqui embaixo, ó. Então, nem te conheço. E a sintaxe é estranha, mas é isso mesmo, tá? É case underline, tá? Case underline é o else. Aí ele vai cair ali se ele não der match em ninguém. Se ele der match em alguém, só pra voltar ali pra mostrar que funciona, né? E nesse caso aqui a gente vai cair aqui no criar, né? Ó, pum. Voltou tudo ao normal como tava antes. Só pra completar, realmente. Tinha esquecido desse detalhe. Boa. Valeu aí. Galera, mas é isso, cara. Assim, Eu vou mandar o link aqui pra vocês, mas, tipo, vocês viram que louco? Tipo, é igual eu falei, né, no começo. Meio que a gente vai aprendendo as ferramentas que a linguagem ali vai disponibilizando pra gente. E, claro, exercitando com lógica, né? E aí você começa a fazer do céu ao limite, né? Que daí você começa a juntar todas essas ferramentas, if, é condicional, é armazenar valor dentro de variável e, cara, você começa a criar os primeiros scriptzinhos aí. Bom, mas é isso, galera. Agora o desafio é vocês pegarem o código, né, quando a gente lançar lá no YouTube, e a mesma coisa do encontro passado. A gente tá passando aí, o Fábio passou os exemplos pra gente, e agora vocês têm que fazer no PC de vocês, para vocês enxergarem isso com os olhos de vocês, entendeu? Porque uma coisa é o Fábio tá falando, o Nicolas tá mostrando ali na tela, e a gente, já exercitou muito a nossa lógica de programação, vendo vários desafios de Python no dia a dia no trabalho, e aí agora vocês têm que replicar as mesmas coisas para essas ferramentas que a linguagem disponibiliza, fixar na cabeça de vocês também. Porque daí quando vocês enxergarem algum desafio, vocês já vão acessar lá na memória de vocês. Eu posso fazer um if aqui, posso fazer um match, posso fazer, entendeu? E aí vocês vão exercitando a lógica de vocês dessa maneira, beleza? Vou mandar o link aqui do formulário. E aí é mais ou menos essa ideia. Não fica assim em choque. Tipo, meu Deus, eu tô vendo aqui, já é o terceiro encontro e eu não consigo memorizar o que os caras estão falando. Mano, normal, tá? Ninguém é gênio aqui. Pelo menos eu não, sei o Fábio, mas... você tem que ver de novo, aí você estuda 1-2 semanas, aí você começa, agora tô... Beleza, tô entendendo. Tem umas pessoas que realmente tem um QI elevado, né? Tipo, que o cara vê um pouquinho ali e já identifica de cara as saídas. Mas na maioria dos casos aí, se você não é uma pessoa dessa, fica tranquila que vai ser difícil, cara. Vocês vão ter que praticar mesmo, entendeu? Todo encontro é pegar, praticar e assim em diante. Até não sei como é que tá o pessoal, tá? Se estão aprendendo Python por curiosidade só, ou se querem usar no dia a dia, né? Tinha comentado lá no primeiro encontro que, pelo menos pra mim, né, funciona muito resolvendo problema. Mas assim, ó, tem um livro que tem a versão web dele disponível, eu posso mandar o link, que é Resolvendo Tarefas do Dia a Dia com Python. Então o cara ensina várias coisinhas, então assim, talvez ele vai um nível de complexidade também. Então é bacana porque talvez é uma coisa que hoje tu faça na mão, né? Daqui a pouco consegue, já com if, else, elif, sem aquele or, sem o match, já dá para fazer chover aqui, né? Já dá para fazer bastante coisa. Sim. Então, se alguém quiser se aventurar e tal, pode deixar o link ali. Boa. Mas é isso, galera. São a base dos condicionais em Python é isso. E tem que praticar, cara. Praticar, rever, faz de novo, dá uma choradinha, né? Fala, não aguento mais. Aí dorme, no outro dia vai e faz de novo. É bem assim mesmo. Aí vão preenchendo aí, deixa eu ver se alguém já... Beleza, boa noite aí a todos, boa semana. É isso. Boa noite, então, galera. A gente se fala pelo WhatsApp aí. Obrigado, Fábio. Obrigado, galera. Boa noite pra vocês. Respondam aí o formulário e a gente se fala nos Zips Apsons. Beleza? Até mais. Valeu.